Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Nisa e eu estou trazendo para você hoje uma reflexão sobre força de vontade, porque força de vontade tem tudo a ver com o seu planejamento e o seu resultado. Você já se pegou pensando, falando ou ouviu alguém dizer, Ah, mas eu não tenho essa força de vontade, não. ou ainda, Ai, que empenho fazer isso. Como que você consegue? você já falou isso? É. Geralmente essas frases elas acabam saindo em situações que alguém está falando sobre como é o seu processo em um determinado objetivo, né? O objetivo de emagrecer, de correr uma maratona, de ganhar mais massa muscular, de ter independência financeira, de conseguir mudar de emprego, entrar numa faculdade, falar uma língua, construir uma família, comprar uma casa, um carro, enfim, sempre tem a ver com algo que ela determina para a vida dela e ela está contando os esforços, o que ela faz para conseguir aquilo. Ou ainda, você está vendo alguém fazer e fala: Nossa, mas que determinação! Eu não tenho essa força de vontade. Então, eu quero hoje falar exatamente sobre isso com você. Pare de dizer que você não tem força de vontade. Eu vou te provar que você tem e muita força de vontade. Esse é o problema. O que falta para você é outra coisa. Então, vem comigo. Então, antes da gente começar aqui a reflexão, eu quero mostrar para você a definição de força de vontade. Segundo o dicionário Michaelis, força de vontade é o poder de controlar as próprias ações e emoções. E é aqui que eu quero trazer para você a reflexão central. Eu discordo um pouco sobre essa definição de força de vontade. Não estou falando que ela está errada, mas o nosso uso sobre ela faz com que neurologicamente ou linguisticamente a gente acabe não alcançando o que quer porque diz que eu não tenho força de vontade. Então vamos lá. Primeiro eu quero então destrinchar um pouquinho o que é vontade. Vontade tem muitas definições. E a maioria delas tem a ver com isso, com você determinar fazer algo ou deixar de fazer algo, ter controle sobre alguma coisa. Eu vou ler algumas definições para vocês de vontade. Faculdade que dispõe o ser humano de querer, de optar fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Isso é vontade. E tem a ver com essa força de vontade que nós estamos falando aqui. Impulso ou força interior que leva a pessoa a realizar determinada coisa planejada anteriormente. Veja que na definição de vontade você já tem a própria força impressa nela. Terceiro, vontade é o poder de decidir, de escolher entre determinadas alternativas. Então, poder que você tem, ou seja, a vontade é algo que você tem, você escolhe. Eu quero ressaltar aqui a seguinte definição: vontade é a sensação ou sentimento de satisfação, de prazer ou deleite. É essa vontade que a gente fala, quando a gente fala que não tem força de vontade, é essa vontade aqui, é essa definição que atrapalha a gente. Sabe por quê? E é aqui que eu falo para você que você tem força de vontade sim. Me conta, você tem vontade do quê? De ficar até mais tarde na cama ou de levantar mais cedo para realizar tudo que você precisa fazer no seu dia? Você tem vontade do quê? De comer uma besteira ou uma comida que não seja tão saudável ou uma comida saudável e planejada? Você tem vontade do quê? De ficar no sofá e ficar lá passeando na rede social até altas horas da noite? Ou você resolve levantar do sofá e fazer atividade física, fazer uma caminhada, ler um livro? Então veja, vontade a gente tem de sobra.
E é geralmente para esse lado de satisfação que a nossa vontade nos guia. Então a gente tem força de vontade, a gente faz aquilo que nós queremos, nós fazemos aquilo que nós temos vontade, de uma maneira ou de outra, entende? Então, por exemplo, você pode ter outras vontades, né? Que são os desejos. Ah, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de ter um carro, uma casa na praia ou uma fazenda. Eu quero ter R$ 1 milhão na conta, eu quero ter, enfim, você pode ter, ser e ter capacidade de um monte de coisa. Você pode querer tudo isso, mas por que você faz algo e não faz outro? Não é força de vontade que te falta. Não, porque força de vontade você tem. Vontade, fala, é você decidir fazer algo ou não. É você optar por fazer algo ou não. E é essa sensação de prazer e de satisfação que justamente nos poda. O que falta para você poder alcançar os teus sonhos e o teu planejamento ser maravilhoso? Falta força de propósito, força de visão. É isso que falta. Porque força de vontade todos nós temos. O que falta é força de visão. Porque quando você tiver uma visão clara sobre aquilo que você quer e qual é a relevância disso para a sua vida como um todo, a médio e longo prazo, você vai começar a parar de querer fazer as vontades do ego, as vontades momentâneas que vão satisfazer o seu cérebro. E aqui tem uma outra coisa muito importante que eu preciso falar para você. São as historinhas que você conta, as desculpas, as justificativas para falar o porquê você não tem força de vontade. E aqui leia-se força de propósito. Então, quando você fala assim, eu vou usar um exemplo que eu admiro muito, né? Eu olho as pessoas, as mulheres que correm na rua, e elas estão lá naquela subida e correm, estão ali conectadas, parece para mim, né? Que elas estão conectadas com elas e elas correm. Eu vejo elas correndo na chuva, no sol. Às vezes eu vejo elas correndo tarde da noite ou cedo de manhã e eu falo, nossa, eu queria ter essa força de vontade. Quando você fala isso, aí você leva para a sua vida, para o seu exemplo. Você está falando sobre algo que você gostaria de fazer, mas que não tem uma conexão tão grande com o teu propósito. E daí você pode colocar assim, mas para ela é mais fácil, ela já deve fazer isso há mais tempo. Ou não, você começa a dar justificativas, porque é mais fácil para outra pessoa, parece que não é a força de vontade, a força de propósito que ela tem. Parece que é todo um contexto que você não tem e que ela tem que faz com que ela realize mais. Então você pode falar assim: essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem tempo, essa pessoa tem uma rede de suporte, essa pessoa teve uma infância, uma juventude privilegiada, essa pessoa fez faculdade, essa pessoa tem marido, essa pessoa tem casa própria, enfim, não importa a justificativa que você dê. Quando você fala, essa pessoa tem força de vontade, eu não tenho força de vontade, e na sequência você já coloca desculpas para que essa pessoa realize tudo que ela realize e você não, você tem que acender uma luz muito grande, amarela, na sua cabeça. Porque aí mora o grande perigo. Está dizendo para você, você não tem força de propósito, você não tem claro os propósitos da sua vida. E é por isso que você não realiza. É por isso que você, às vezes, deixa até de sonhar. E por falar nisso, eu tenho um convite magnífico para você. Dia 10 de março, eu vou fazer a Masterclass gratuita de metas de sucesso. Eu vou mostrar para você o passo a passo de como você pode desenhar metas que você vai alcançar. Por isso, metas de sucesso. Não perca, em algum lugar por aqui vai estar o link para você se inscrever e participar deste evento que vai ser maravilhoso. Não perca!
Então, voltando àquela luz amarela que eu falei para você, quando você começa a dar desculpas de por que a outra pessoa alcança algo e você não alcança algo, e você denomina isso como força de vontade, você precisa clarificar, deixar isso muito claro na sua cabeça. Então, veja, você pode querer falar uma língua, fazer uma viagem, comprar um bem, desenvolver uma habilidade sua, uma competência, ou apenas um hábito. Eu não sei qual é o seu desejo, mas você não tem isso forte. Por que algumas coisas você vai e faz e outras não? Algumas nós temos regras, né? Nós temos normas aceitas. Você pode ter vontade nesse calor que estamos hoje aqui em Curitiba de querer sair pelado na rua, mas você não pode. Isto não é permitido que você faça. Você refreia a sua vontade. Por quê? Porque você tem medo da punição, ou porque você já tem estabelecido, né, que isso não é permitido. Então, para você descobrir o que você genuinamente quer, eu vou te dar aqui agora a cereja do bolo. As, porque são algumas cerejas, Eu vou pedir que você, eu vou deixar na descrição da legenda do vídeo essas perguntas. É muito importante que você tire um tempo para refletir sobre elas. Quem sabe aproveite o carnaval para fazer isso, para você dar uma olhada sobre essas perguntas. E eu vou passar para você agora essas perguntas, tá bom? Tire um tempinho para refletir sobre elas e daí você vai começar a delinear o seu propósito de vida, a sua missão, o que você quer fazer com esse tempo que te resta aqui. Entende? O que você quer deixar de legado. Então, preparado para anotar as perguntas? Ou só escuta e depois pega na descrição do vídeo. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: por que eu quero o que eu quero? E daí, eu já falei em outros vídeos, não é apenas um porquê que você tem que responder, você tem que responder vários porquês para você chegar a uma causa primordial e essencial. Então vamos lá, vamos falar, por que eu quero ter uma alimentação saudável? Essa pode ser um desejo seu e você faz lá planejamento, um monte de coisas para te ajudar e você às vezes fica sem, né? Fica lutando lá, brigando com sorvete, brigando com a massa, brigando com a gordura, brigando com a fritura, brigando com os snacks, né? Que você fica nessa briga de vontades. Então, o que você tem que fazer? Por que eu quero o que eu quero? Por que eu quero ter uma alimentação mais saudável? Você pode pensar para ter melhor saúde, para ter um corpo legal. Pode ter várias respostas a essa pergunta. E quando você responder essa pergunta, você vai de novo perguntar: por que eu quero ter um corpo saudável? Por que eu quero ter mais saúde? Ah, porque eu quero viver mais tempo. E por que você quer viver mais tempo? E assim você vai indo até que você chegue à essência daquilo que você está externando, né? Tá aparecendo, tá aqui para fora, alimentação saudável, mas o estímulo é um outro muito mais inconsciente. Você precisa buscar isso para você ter certeza e clareza do porquê você quer algo, para você não se enganar. A segunda pergunta muito importante que você precisa se fazer é: o que você vai perder para alcançar isso que você deseja? Isa, você tá louca. Você deve estar pensando: como assim? Se eu desejo algo, eu não vou perder nada. Não, senhor, não, senhora, você vai perder sim. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E é geralmente aí que moram muitos problemas, porque você ainda não tem consciência do que você precisa abrir mão e não está disposta a abrir mão para alcançar o seu sonho. Então, estamos falando de uma alimentação saudável. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que abrir mão de comer aquele quibe frito, aquela coxinha, tomar aquela cervejinha, se for esse o seu planejamento. Então, você não vai poder fazer isso lá desde quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai ter que
fazer escolhas. E é aqui que vem a força do propósito, entende? Você vai ter que fazer escolha entre você ter uma alimentação saudável ou não. E se você linkar esse momento do happy hour, por exemplo, com eu quero viver mais porque eu quero estar presente na vida dos meus filhos nos momentos que forem mais importantes, pode ser esse uma causa essencial, uma causa primordial. Entende o que eu estou falando? Aí vai ficar mais fácil de você manejar essa vontade e imprimir força nela, né? Força de propósito. O meu propósito é eu passar os momentos mais importantes dos meus filhos com eles, com saúde. Então, sim, hoje não é o dia de eu fazer isso. Então, eu vou me ater ao meu propósito. Concorda comigo? Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, você precisa pensar o que eu vou perder, o que eu tenho que abrir mão para alcançar o meu sonho. A terceira pergunta já é uma outra pergunta que você precisa sonhar mesmo, deixar a mente viajar. É o que eu vou ganhar quando eu alcançar esse meu sonho. Como vai ser essa pessoa lá no futuro quando ela tiver alcançado esse sonho que ela está buscando hoje. Quais são os sentimentos, com quem ela vai estar, aonde ela vai estar, o que ela vai vestir, o que ela vai falar, como ela vai se portar. Tudo isso é importante. Porque daí você projeta junto com aquela causa primordial, que é o propósito, você coloca emoções, sensações e visualizações. E isso vai casar perfeitamente para você ter força de propósito e alcançar o teu objetivo. E a outra pergunta que você precisa fazer é: por que eu não tenho hoje isso que eu desejo? Aqui não é para se chicotear, não. Aqui é apenas para você ter clareza das decisões que você tomou no passado e das atitudes que você teve no passado que fizeram com que você ainda não alcançasse o seu sonho. Para que você possa chegar e falar assim: não, eu tenho errado nesse caminho. Então agora eu vou corrigir. Eu preciso corrigir esse caminho. Então você começa a ter clareza do que você vai fazer, do que você vai abrir mão, das coisas que você já fez que não deram certo, para tentar coisas diferentes, com a clareza de como você vai se sentir no futuro ao alcançar esse objetivo. Então eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, que para mim é essencial. Força de vontade todos nós temos. O que falta para nós é força de propósito, é clareza nesse propósito. Eu espero que você tenha gostado e desejo realmente que você pare um tempinho para pensar nessas perguntas. Refletir, pegue lá o seu caderno, o seu bloquinho ou escreva no computador. Eu prefiro que você escreva mesmo. Neurologicamente falando, o ato de escrever ele é muito mais impactante do que simplesmente o ato de teclar, de digitar. Eu espero que você tenha aproveitado. Não esqueça da Masterclass do dia 10 de março e eu espero você. Um beijo, até a próxima.